O tema da minha pregação hoje é acalmando a tempestade. Nos 2 domingos anteriores, eu preguei sobre o protagonismo do livro de Jonas, e eu disse que o protagonista do livro de Jonas, não é o peixe, mas sim Deus. Deus comanda tudo, do começo até o fim. E semana passada eu falei sobre a soberania de Deus, que todas as coisas, sem exceção, estão debaixo do controle de Deus. O vento, que vem a tempestade, foi Deus que mandou. Quando os marinheiros jogam sorte e cai sobre Jonas, o acaso está no controle de Deus. O verme que Deus faz comer a planta que Deus tinha feito surgir, tudo está no controle de Deus. O peixe que engole Jonas e gospe Jonas lá em Nínive. Todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. E a semana passada eu falei justamente sobre isso, sobre a soberania de Deus, que Deus governa de forma soberana. E hoje é a terceira ministração. Vamos acompanhar do versículo 1 até o 15, do versículo 11, Jonas 1, 11 até o 15. Aqui os irmãos se lembram, né? Aqui estava passando uma tempestade danada o barco por conta do pecado de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. Deus falou, olha, vai para Nínive. Ele pegou um barco e foi para a direção oposta, foi para Tarsis. E por conta disso, olha o que diz o texto. Disseram-lhe os marinheiros, que faremos para que esse mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu Jonas, respondendo aos marinheiros, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Verso 15. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Até aí está bom. Aqui é interessante. O barco estava passando por uma baita de uma tempestade. E todos começaram a orar. Diz a Bíblia aqui que no comecinho do capítulo, esses marinheiros que eram idólatras, eles não oraram a Deus. Aqui, de fato, estavam orando ao Deus verdadeiro. Na sua Bíblia aí está Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus. Mas antes, eles oraram aos seus deuses, cada um buscando o seu Deus. Sabe o que é mais interessante? Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, tinha ido para o porão dormir. Daí a dose, hein? O povo perecendo, num perrengue danado, todo mundo orando e o pastor dormindo. Jonas era o profeta, o pastor dali. Todos oravam, menos quem tinha que de fato orar. E então diz a Bíblia que esses marinheiros jogam sorte, a moedinha da época, para saber por causa de quem aquela tempestade tinha vindo. E a sorte recai justamente sobre Jonas, um tanto de gente no barco, e cai justamente sobre ele. E eles então jogam Jonas para fora do barco e cessa a tempestade. Tempestade, mais cedo ou mais tarde todos nós vamos enfrentar. Eu sei que talvez você venha para a igreja com aquele sonho de, ai meu Deus do céu, nunca mais vou passar tribulação, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É engano. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você nunca passou por uma tempestade, o que eu tenho quase certeza que já passou, eu não preciso ser profeta para prever que um dia nós vamos passar. Todos nós, sem exceção, em Mateus capítulo 7, olha a ilustração que Jesus dá. Você pode edificar sua casa sobre 2 alicerces. Você pode edificar sua casa sobre areia, que é ali simbolizando o ensino secular, os psicólogos da época ou da atualidade, o ensino mundano, moderno. Você pode solidificar a sua vida nesse fundamento, ou você pode edificar a sua casa, a sua vida, a sua família na rocha, que são os ensinamentos da palavra do Senhor. E olha que interessante, diz a Bíblia que sobre as 2 casas caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Sobre a casa que sim estava edificada sobre a areia, veio esse tipo de tempestade, caiu a chuva, transbordou o rio e soprou os ventos. E sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, não diz a Bíblia que veio apenas um sereno, mas veio as mesmas tempestades e as mesmas dificuldades. Ou você acha que crente não morre? Crente não perde emprego? Crente não tem crise conjugal, crise familiar? Crente não perde parente? Todos nós passamos por dificuldade, nos frustramos. É óbvio, nem toda tempestade é por conta de pecado, nem toda. Muitas delas eu vou falar aqui, mas nem todas. Diz a Bíblia que um dia Jesus dá uma ordem para os discípulos e dizem, vão para aquele lado do Jordão. E eles, em obediência à palavra de Deus, pegaram uma baita de uma tempestade.
Ou seja, mesmo quando nós somos obedientes a Deus, tem tempestade que às vezes vem por conta de nós sermos obedientes. Se você duvida disso, por exemplo, fala para um adolescente, chegar lá no colégio dele, 16, 17 anos, e dizer, eu não fico com ninguém. Vai ter muita tempestade na cabeça desse adolescente. Eu não faço esse tipo de coisa. Vai chover tempestade na cabeça dele. Então, nem toda tempestade é por conta de pecado, mas muitas sim. Muitas tempestades que eu e você enfrentamos é por conta de erros que nós mesmos cometemos. Como já disseram uma vez, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque a maioria dos problemas que nos sobrevêm são por conta de coisas erradas que nós mesmos fazemos. Portanto, o período de tempestade é um tempo que nós devemos nos autoavaliar. Que nós devemos ali pensar na nossa vida, espera aí, estou fazendo alguma coisa errada? Tenho andado por um caminho que não seja o correto? Tenho andado em desobediência a Deus? Davi no Salmo ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Nós não precisamos orar como Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Nós podemos orar diferente. Senhor, eu sei que há caminho mau, só me mostra. Me mostra para que eu possa consertar. Porque a tempestade é tempo de reflexão. Eu quero passar aqui alguns princípios de como devemos lidar com a tempestade, para que ela possa passar, é óbvio. Primeiro princípio dessa história, orar. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Orar. Pastor, você já sabia há 1000 anos já. Isso aqui talvez seja chovendo molhado, não é? Diante da tempestade, ore. Óbvio, temos que orar sempre. Esses marinheiros, diante da dificuldade, sendo ímpios, oraram ao seu Deus, para que a tempestade pudesse passar. Depois, então, aqui no versículo 14, diz a Bíblia que eles de fato oram ao Deus verdadeiro. Diante da tempestade, a primeira alternativa que nós temos é orar, buscar a Deus. Pode ver como que funciona o nosso culto. Não foge muito disso. Um irmão começa lendo, depois oramos junto com a igreja, depois pregamos a palavra, depois temos o louvor, que também é uma oração, depois pregamos a palavra e no final terminamos orando. Começamos orando e terminando orando, só que às vezes vem alguém que dá umas dicas para a gente de como deve ser o culto, né? Pastor, por que vocês não começam o culto com teatro? É algo tipo Steven Spielberg. Desse dia eu estava vendo lá um vídeo que me mandaram, né? A igreja, talvez para chamar o Espírito Santo, um Jesus descendo de tirolesa no meio da igreja, assim, para simbolizar Deus chegando. Absurdo, né? Nada contra teatro, irmãos, não sou contra essas coisas. Fora do culto, óbvio. Culto não é lugar para ter dança, culto não é lugar para ter teatro. Isso não é elemento de culto. Elemento de culto é oração, adoração, louvor e exposição da palavra. Só. O que excede isso daí passa a ser coisa humana. Nós devemos orar. Diante da tempestade devemos orar. E a oração não deve ser algo apenas esporádico, mas deve ser um estilo de vida para o crente. É necessidade, é sobrevivência orar. Você não come todo dia? A oração também, a oração é que alimenta a alma. É interessante que esses marinheiros, eles jogaram a carga fora, eles ajeitaram as velas do barco, só que mesmo assim a tempestade continuou. Porque vai ter horas, meu irmão, que não adianta você tentar na força do seu braço resolver as coisas, mas você precisa dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu não consigo. Me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Portanto, se você está num momento de tempestade hoje, é isso que a palavra de Deus diz, ore. Pastor, estou com um problema, dificuldade financeira, dificuldade no casamento, na família, aqui e ali, ore. Busque a Deus. Pastor, estou sendo muito tentado, ore. Lembra o que diz em Mateus? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Está ansioso, ore. Eu sei que talvez os mandamentos mais difíceis da Bíblia, pelo menos para mim, talvez seja esse aqui, ó, Filipenses 4:6. Não andeis ansioso. Isso aqui acaba com qualquer um, né? Senhor, andar pela água, acho que eu dou conta, mas não fica ansioso. Eu todo dia, minha esposa está grávida de novo, todo dia eu estou orando, Deus abençoe essa criança. Deus, mas faz eu saber o que é essa criança logo, hein? Menino ou menina? A gente fica ansioso. Mas Filipenses diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Como que a paz de Deus vai guardar o meu e o seu coração? Quando nós orarmos e fizermos conhecido diante de Deus toda a nossa necessidade. Portanto, meu irmão, ore. Talvez você pense, na minha vida é só Deus. E você não está orando por quê? Você não está buscando a Deus por quê?
Quantos hoje em dia levantam reclamando? Ai, que serviço de novo, aguentar aquele patrão, carne de pescoço. É mais fácil você acordar agradecendo a Deus. Deus, obrigado por emprego. Porque num país com 14 milhões de desempregados, pela graça do Senhor, eu estou trabalhando. Talvez não é o emprego que eu queria, não é o salário que eu queria, mas provisoriamente é o que tem sustentado a minha vida. Portanto, agradeça. Ore ao Senhor, cante ao Senhor. Músicas também são um tipo de oração. O salmo era poesia, por exemplo. Cante, declare a Escritura. Muitas vezes, na minha oração, sabe como eu faço? Eu pego a Escritura e fico lendo ela. Eu leio o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu pego a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tu és santo. Venha a nós o teu reino, seja feita, Deus, a tua vontade na minha vida, na minha família, na nossa igreja. Que é uma melhor oração do que a oração que a Bíblia nos ensina. Portanto, ore, peça a Deus pelas suas necessidades. Segunda forma de acalmar a tempestade, ore e haja. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Ore e haja. Em Jonas, capítulo 1, no versículo 5, diz que os marinheiros jogaram fora as cargas do navio, porque uma das formas de diminuir o peso é jogando as cargas fora, né? Eles fizeram isso. Sabe o que é mais interessante? Às vezes nós vemos pagãos como esses daqui, com mais atitude do que crentes. É óbvio, muitos ímpios não creem em Deus, mas agem. Nós devemos fazer as duas coisas juntas. Crer em Deus, buscar a Deus, mas também agir. Porque a oração não impede a ação. Ore, tanto é que a oração já não é orar mais ação. Ore por aquilo que você precisa, meu irmão, mas todavia você precisa também agir. Estou precisando de um emprego, ou de um salário melhor. Ore a Deus. Creia que Deus tem poder de fazer. Só que orar a Deus não impede você de fazer um curso profissionalizante naquela área. Não impede você de buscar mais conhecimento. Não impede você de se dedicar ainda mais. Não impede você de acordar cedo, entregar currículo no seu dia de folga. Ou seja, ore, mas também haja. E a irmã que talvez queira casar, louvado seja Deus, casamento é uma bênção. Ela está orando, Senhor, envia o varão. Ore, é óbvio, ore, Deus, manda um homem de Deus para mim. Mas orar a Deus não impede você de fazer uma progressiva. Um botox, né? Chupar uma balinha. Temos que orar e temos que agir. Confiamos em Deus, é óbvio, mas temos que fazer o melhor que está ao nosso alcance. Olha que interessante, a Bíblia diz que Elias construiu um altar. Estava Elias desafiando 450 profetas de Baal. E então Elias constrói um altar, pega um monte de pedra, e era trabalhoso construir um altar naquela época. Não era um negocinho de madeira, MDF, desse aqui não. Era pedra, coisa bruta. Elias então constrói um altar e diz assim para aqueles falsos profetas: eu vou construir um altar, vocês fazem aí. Depois nós oramos a Deus, vocês oram ao Deus de vocês, e eu vou orar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o mais interessante é que Elias constrói o altar, e depois ele vai e joga água em cima. Porque convenhamos, pegar fogo na água não tem como. Mas aquilo ali é um símbolo para mim e para você. Trabalha, trabalha, trabalha. Depois fala: Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz. Se o Senhor não fizer agora, não tem quem faça. É aquela velha história, né? Trabalho como se tudo dependesse de mim, mas oro como se tudo dependesse de Deus. É assim que nós devemos agir. O que estiver ao nosso alcance, devemos fazer. E o que não tiver ao nosso alcance, devemos falar: Senhor, me ajuda. Agora, muitos creem que Deus é soberano, e é óbvio que Ele é. Só que eles acham que o fato de Deus ser soberano, como eu preguei domingo passado, é autorização para ficar parado. Não, já que é Deus que faz todas as coisas, eu não posso fazer nada, senão não é obra de Deus. Mas é mentira. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Devemos orar a Deus, mas também devemos trabalhar da melhor maneira possível. Salmo 127 diz assim, um versículo muito mal interpretado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe dá enquanto dorme. Tem muitos que gostam dessa última parte, né? Vou dormir bastante, que Deus dá enquanto dorme. E eles usam esse versículo para distorcer a soberania de Deus, para dizer: está vendo? Olha, o que adianta trabalhar? O que adianta se esforçar, sendo que é Deus que faz? Ora, se nós cremos que Deus é conosco, que Ele é soberano, daí vai fazer todo sentido esse versículo.
Se nós cremos que Deus é conosco, vai fazer sentido nós edificarmos uma casa. Porque, do contrário, trabalharíamos em vão. Quantos aqui trancaram a porta de casa antes de vir para o culto? Levanta a mão. Seus incrédulos, não acreditam em Deus, não é? Não acredita? Deixa aberta lá, Deus guarda. Dependendo do bairro que você morar, não tem nem parede na hora que você voltar. Mas isso é a soberania de Deus. Acreditarmos no poder soberano de Deus e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Estava conversando com o irmão uma semana. Irmão, vai vender seu carro? Vou. Dá uma arrumadinha nele, tá bem feio, hein? Tem que dar um jeito. Daí você imagina, hoje volta lá, quer vender o carro dele. Mas o carro dele parece uma duna de areia caminhando que empinda. Daí está lá, não, Deus não quis que eu vendesse o carro. Daí não, é que faltou um aspirador de pó e você jogar água. Ajudaria muito. Devemos fazer o que está ao nosso alcance. Alguns líderes religiosos dizem assim, olha, a salvação é algo de Deus, ninguém pode fazer nada por isso. É óbvio que é verdade. A salvação não tem o que eu e você podemos fazer. Eu posso me dedicar a orar, estudar o máximo que eu puder e vir aqui pregar um sermão. Se Deus não abriu seu coração, meu irmão, não adiantou nada. Você pode achar, nossa, pastor joinha, legalzinho, com outras piadinhas no meio. O que adianta? A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Ou seja, é um pregando e Deus tocando o coração. Apenas Deus tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. A salvação é óbvio que é algo de Deus e que ninguém pode fazer nada. Só que não podemos distorcer essa verdade para usar ela de desculpa para o nosso fracasso ministerial. Por que a sua igreja não tem tanta gente, pastor? Não tem gente lá? Ah, não, porque lá nós pregamos evangelho de verdade. Lá na Porta Larga, não. Por isso que tem pouquinho. Nós fizemos a noite da pizza, né? Semana passada. Daí está lá, sua pizza é tão boa que ninguém gosta. Ninguém vai comer. É incoerência. Não podemos dar desculpa. A salvação é de Deus, sim. Mas olha o que diz Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naqueles que quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus é soberano. Mas em sua soberania, Ele usa pessoas assim como eu e você, para convidar a pessoa para vir ao culto, para pregar, para ter um programa na rádio. Deus, em sua soberania, usou até Jonas, um profeta rebelde. Então não podemos dar desculpas. Devemos fazer sempre o nosso melhor. Você deve fazer isso, meu irmão, lá no seu casamento. Pastor, eu quero um casamento melhor. O que você está fazendo por isso? Daí você consegue comprar lá. Consegue gastar R$600 de pneu para o carro. Mas não consegue dar 100 conto para a mulher fazer uma progressiva. E reclama. Ah, tá vendo? Meu casamento tá ruim. Passa o dia inteiro alisando o carro, mas faz um carinho na mulher. Será que a culpa está na mulher? Ou é você que não está se dedicando? Devemos aplicar isso em todo lugar na nossa vida. No casamento. No emprego. No emprego também é da mesma forma. Ai, mas o outro foi promovido e eu não fui. Ah, é? Na hora que dá o horário de expediência, é o primeiro que está lá na portaria. E reclama. Ah, mas ninguém me vê aqui. Experimenta chegar um pouquinho mais cedo. Ficar um pouquinho até mais tarde. Não é você puxar saco, não. Mas experimenta trabalhar de forma honesta e dedicada. Precisamos. Na igreja, o tempo todo eu fico pensando, Deus, o que dá para fazer para melhorar? Meu Pai do céu. Daí eu penso. Eu oro. Eu dedico. Eu estudo. Das 6 da manhã às 11h30 da noite, todo dia. Só que eu fico pensando lá em casa, falei, Senhor do céu, não foi gente no culto hoje, o que eu faço agora, hein? Vou na casa de um, vou na casa de outro, irmão, o que aconteceu com você? Vem aqui. E no culto também. O tempo todo a gente tenta fazer o melhor com aquilo que dá. É óbvio, não temos o prédio que queríamos, não temos o equipamento de som que queríamos, não temos o pastor que queríamos, talvez, alguns. Não temos tudo que queríamos, mas tentamos fazer o melhor que nós podemos. É no louvor, tentamos colocar o violão o melhor possível, uma pessoa que toque melhor, só eu que toco aqui, porque não tem outro, porque senão eu já estava tocando, mas tentamos fazer o melhor. Agora, daí está lá, você vai à igreja, vai dar oportunidade, a irmã fulano vai cantar, a irmã só canta no banheiro, e nem o marido dela aguenta ela, daí está lá, não, mas é para Deus, mas é o ouvido dos irmãos que vai ouvir. Daí depois não sabe para ninguém na igreja, mas também deixa a mulher cantar. Hoje, meu filho, 6 anos, ele compôs uma música antes de vir para o culto. 6 anos. Pai, eu escrevi uma música. O senhor deixa eu cantar na igreja? Eu falei, deixo, claro, depois do culto. Não, pai. Mas tem que ser na hora da pregação para todo mundo ouvir. Ah, é mesmo? Deixa eu ver essa música aí. Deus, eu te amo, não sei das quantas, Deus, eu te amo. Daí estava o número 10. Eu, Samuel, o que é esse número 10? Pai, é que essa parte repete 10 vezes. Eu falei, nossa. Uma musiquinha cansativa, hein? E aí, você viu na hora que ele passou aqui, pai, vai deixar eu cantar? Eu falei, vou, depois. Depois que acabar. Daí está lá.
A música é horrível. A pregação é irrelevante. O pregador é prolixo, fala e não fala nada. A mensagem é sempre a mesma. Daí depois não sabe por que as pessoas não gostam, por que as pessoas vão embora. Devemos fazer o melhor. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim: fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me de fraco para com os fracos, fiz de tudo para com todos para ganhar pelo menos alguns, pelo menos um. É interessante que alguns pregadores usam a soberania de Deus para dizer o seguinte: olha, vamos ficar de braços cruzados, não precisamos fazer nada, é Deus que faz. Paulo cria na soberania de Deus, todavia fazia tudo o que estava ao alcance dele para que as coisas pudessem melhorar. Essa semana mesmo já liguei lá para o Edivaldo, me ajuda. O que foi, pastor? Falei, você tem que dar um jeito, tem que levar a gente para a igreja, eu jogo a responsabilidade nele. Falei, nossa, nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer um culto da mudança, fazer isso, fazer aquilo. Temos que agir. E é assim que nós devemos fazer. Devemos sempre procurar fazer o melhor no trabalho, no casamento, na vida, em qualquer área da nossa vida, na igreja também. Terceiro princípio dessa história: o problema pode ser espiritual. Pode repetir isso comigo? O problema pode ser espiritual. Olha o que diz Jonas, capítulo 1, versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas diz o seguinte: olha, o problema dessa tempestade sou eu. Lance-me para fora do barco e o problema vai ser resolvido. Eles ouviram Jonas, só que tentaram, não, vamos tentar dar uma melhorada. Vamos remar melhor, vamos nos esforçar, vamos ser mais dedicados. Só que não adiantou. A única forma era jogar Jonas para fora do barco. Você sabia que tem horas que apenas você agir também não vai adiantar? Você ora, você age, só que se mesmo assim as coisas não funcionaram, é porque você precisa resolver o problema espiritual. Talvez seja pecado. E pecado mesmo. Diz a Bíblia que Acã, um rapaz do exército de Israel, o povo de Deus primeiro foi batalhar contra uma cidade chamada Jericó. Deve conhecer a história das muralhas de Jericó, muralhas aparentemente intransponíveis. E eles de fato derrubaram a muralha no grito. Deram as voltas, gritaram, a muralha caiu. Então, depois, eles vão enfrentar uma cidadezinha pequena chamada Ai. Até o nome não dá medo, né? Ai. Eles vão enfrentar aquela cidade. E olha o que eles dizem: olha, esse povo é fraquinho demais. Vamos mandar menos homens. Não precisa mandar todo mundo. Vamos dar folga para alguns. E eles vão, mas tomam um chacoalho daquela cidadezinha. Perdem. São humilhados e voltam com o rabinho entre as pernas. E então eles vão orar a Deus, saber: Senhor, mas por quê? Nós conseguimos vencer a cidade de Jericó, conseguimos superar a elas, mas perdemos para uma cidadezinha dessa. Qual o problema? Sabe qual é o problema? Tinha pecado no meio do povo. O problema é que tinha pecado no meio do povo. Por quê? Deus disse assim: olha, quando vocês forem lutar com Jericó, a primeira cidade, tudo que vocês conseguirem lá, não peguem nada para vocês, todos os despojos vão ser meu, tragam para o templo. Essa foi a ordem de Deus: o primeiro é para mim. Então eles foram, derrotaram e pegaram os despojos, levaram para o templo. Só que um homem chamado Acã pegou uma barra de prata, uma barra de ouro e uma capa babilônica e levou para dentro da sua tenda. E Deus diz que justamente por conta do pecado de um homem, todo um exército pereceu. Todo o exército pereceu por conta do pecado de um homem. Talvez, meu irmão, às vezes no seu casamento, o problema não seja só de orar, só de agir, mas às vezes seja de arrependimento e mudança. Às vezes é aquele pecadinho escondidinho, sabe, que ninguém vê. Sua esposa foi dormir, agora é a hora de eu olhar a internet. É aquele negócio que você faz sozinho no serviço que ninguém vê. É aquela mentirinha que você conta para passar à frente de alguém. Se não houver arrependimento e mudança de atitude, as coisas não avançam. Uma vez o irmão foi conversar com um pastor e disse o seguinte: pastor, nossa, eu faço tudo que eu posso na minha empresa, mas a empresa não avança. Eu tenho o melhor equipamento da cidade. Eu trabalho, eu sou dedicado e de fato trabalhador, os funcionários, ótimos trabalhadores, mas não avança a empresa. Ele disse: o senhor pode me dar algum conselho? Talvez esperando que o pastor ia dar um conselho de empreendedorismo, né? Faz isso, faz aquilo, Sebrae, Senai, por aí vai. O pastor disse o seguinte: olha, você é fiel a Deus com o seu dízimo? Ele: não, pastor. Não, mas estou falando de um conselho para melhorar a minha empresa.
Não, você é fiel a Deus? Resolva isso para ver. Não, pastor, mas eu queria que o senhor desse uma dica para mim assim, sabe? Não, você já faz as coisas bem. Pode ser que seja pecado. E não é que acertou na mosca. O irmão foi lá, começou a ser fiel a Deus, mas passou pela prova da fidelidade. Às vezes também é assim na minha e na sua vida. Às vezes é um pecadinho escondido. Daí está lá, trai o cônjuge, trata mal, escravo da pornografia, da mentira, depois não sabe porque que a vida não avança. Não sabe porque que Deus não ouve. Ai, mas eu oro tanto, eu tenho o joelho até grosso. Mas as coisas não avançam. Será que não tem uma capa babilônica lá no meio do seu guarda-roupa? Será que não tem um pecadinho escondido que você precisa, de fato, jogar para fora do barco? Olha o que diz Isaías 59, versículo 2 e 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Por que que Deus não ouvia esse homem? Por que que Deus não ouvia essa pessoa? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Uma vez uma irmã me disse o seguinte: pastor, eu queria tanto que minha filha casasse. Queria tanto que Deus preparasse um homem de Deus para ela. Eu falei, olha, só que o problema dessa filha não é apenas oração, não. Não é apenas perfume. Não é apenas se embelezar. Mas é santidade. Está um dia na igreja, um dia na balada, vai funcionar de que jeito? Facebook, você abre, dá até dor no coração de ver, às vezes. Falta até ar. Nossa, crente desse jeito. Uns decotes terríveis, umas roupas curtas. Ainda coloca com um versículo, né? O Senhor é o meu pastor. A vontade que dá de entrar no Facebook, arrancar aquilo ali, mas não dá, né? Aí depois não sabe por que as coisas não dão certo. O problema, às vezes, não é falta de se arrumar, mas falta de santidade. O problema natural nós resolvemos de forma natural. O problema espiritual nós resolvemos com arrependimento e mudança de atitude. Não tem outra alternativa. Não tem um caminho A, um caminho B, mas apenas um caminho, arrependimento e mudança de atitude. O interessante é que a tempestade só parou aqui nesse barco quando Jonas foi jogado para fora. O interessante é que Acã, por conta do pecado dele, toda a sua família se arrebentou e foi morta, por conta do pecado de um homem. Olha o que diz Josué 7, 24, falando sobre Acã. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. É no plural, né? Não foi apenas ele, Acã. Apedrejado, queimado. Apedrejou os quem? Filhos, filhas, tudo que ele tinha. Por conta de um homem. Apenas por conta de um homem. Como diz Números, o nosso pecado há de nos achar. Não tem como, meu irmão, você esconder de Deus. Você pode esconder do homem. Você pode olhar para um lado, olhar para o outro e saber, ninguém está vendo. Olha para cima. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como diz o Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Daí está lá, você quer esconder de Deus. E às vezes sabe aonde? Dentro da igreja. Não, eu sou um safado durante a semana, mas domingo eu estou lá no culto, Senhor. Ó. Louvado seja Deus pela minha vida. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Tem horas que não adianta você apenas fazer coisas, mas é preciso se desvencilhar do seu pecado e jogar para fora do barco da sua vida aquilo que você tem feito de errado. Portanto, eu desafio você, meu irmão e minha irmã. Se de fato você crê que nós somos uma igreja séria, que nós pregamos a palavra de forma verdadeira, leve a sério então. Quando a Bíblia diz a respeito de perdão, perdoe. Quando a Bíblia diz a respeito de santidade, como nós falamos, se santifique. Quando a Bíblia diz a respeito de fidelidade, seja no dízimo, na oferta, em todas as coisas, seja fiel. Porque essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Quarto princípio, já estou terminando, tá? Quarto princípio, não frequente igreja que jamais coloca pessoas para fora do barco. Pastor, agora foi forte demais isso aí, hein? Não frequente igreja
que jamais coloca pessoas para fora do barco. É óbvio, o objetivo de toda a igreja, inclusive a nossa, é colocar pessoas dentro do barco e não deixar pessoas perecendo no oceano da perdição, da imundícia, da idolatria, mas é sempre colocar pessoas para dentro do barco. Mas, todavia, tão importante como a mensagem, venha, é também a mensagem, saia. A igreja tem porta de entrada, mas a igreja de Deus também tem porta de saída. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode viver a vida do jeito que você quer e achar que está tudo bem. Só que muitos pastores frouxos, com medo de confrontar o povo, de falar do pecado, de falar que aquele tipo de atitude é errada, com medo de perder gente, perder dinheiro, porque é óbvio, a gente vai embora dinheiro. Eles deixam o povo fazendo todo tipo de mazela e sem vergonhice dentro da igreja. Porque o que importa é ter gente. Você não pode, meu irmão, fazer o que você quer na casa de Deus. Pelo menos aqui nós vamos nos esforçar para que você não faça. Porque Jonas trouxe tempestade para todo um barco. Por conta do pecado daquele homem, muitos perderam os seus bens e muitos iam morrer. Até que aquele homem foi jogado para fora. Eu sei que é uma parábola muito mal interpretada, a parábola do joio e do trigo, que diz, olha, os discípulos, olha, quer que arranquemos o joio. O joio é óbvio, representando o ímpio. E Jesus disse, não arranque o joio. E alguns usam essa parábola para dizer o seguinte, está vendo? Ninguém pode tirar ninguém de dentro da igreja. Ainda que a pessoa queira viver a vida do jeito que ela quer, não queira mudar, nós não podemos tirar ninguém de dentro da igreja. Você acha que é verdade mesmo? Mentira. Jesus explica essa parábola. O campo é o mundo. Do mundo não podemos tirar. Se lá fora eles querem viver do jeito que eles quiserem, todo tipo sem vergonhice, nas orgias, bebedices, o problema é deles. Lá não tem o que nós fazermos. Dentro da igreja tem. Dentro da igreja não vamos aceitar esse tipo de coisa. Olha o que diz 1 Coríntios 5,13. Aqui, só antes de eu ler, aquela passagem onde diz a Bíblia que dentro da igreja de Corinto, não era fora não, dentro da igreja de Corinto, tinha um rapaz que estava tendo caso com a madrasta, traindo o próprio pai, membro da igreja. E Paulo, um gentleman, diz assim, ora, os de fora, porém, Deus julgará. Os de fora só Deus pode julgar, eu e você não podemos. Convidai, pois, o malfeitor a retirar. É isso que Paulo diz? Eu sei que é forte essa palavra, mas olha o que Paulo diz. Os de fora, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Fulano está vivendo deliberadamente pecado, conversou com ele uma vez, 2, 3, não quer mudar de vida, expulsa, manda embora, excomunga. É isso que Paulo está dizendo. Jesus também diz em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o objetivo, ganhar o irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, leve-o à igreja. Se não ouvir a igreja, olha o que diz. E se ele não atender, diz à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Falou? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A pessoa deliberadamente quer continuar desse jeito, manda embora. Porque o pecado de um traz juízo para vários. Acã, por conta do seu pecado, fez a sua família toda morrer. Acã, por conta do seu pecado, fez as pessoas mais importantes para eles perecerem. Então não devemos aceitar. Em Romanos 5,12 diz que pelo pecado de um homem, nós hoje nos lascamos, no caso de Adão. Consegue ver? Adão pecou. E está eu hoje, aqui, você ralando. Pastor, mas calma aí, a igreja não é o lugar de graça e de amor. É óbvio que é. A igreja não é o lugar dos 70 vezes 7, sim. Perdoaremos quantas vezes for necessário. Toda vez que chegar alguém arrepentar dizendo, pastor, me ajuda, irmãos, me ajudem. Pode ser 5, 10 mil vezes. As 10 mil vezes nós vamos estender a mão. Porque nós sabemos, uma que a pessoa vem para o culto, ela não muda tudo do dia para a noite. Eu faz 11 anos que eu sou crente, meu irmão, e dou umas derrapadas ainda. Tem muita coisa para melhorar. Estou em processo de mudança. Outra coisa, é aquele rapaz que chega drogado, viciado, adúltero, e diz, me ajuda. Nós vamos estender a mão. E se ele cair no mesmo erro novamente, erros sérios, nós vamos estender a mão quantas vezes for necessário. Seja para o pedófilo, seja para o homossexual, sempre vamos estender as mãos, ainda que leve uma vida tropeçando. Mas há uma grande diferença.
Uma grande diferença em você, talvez, que casou na igreja, ouvindo os princípios do Evangelho. Uma coisa é quando você veio do mundo, fazer o quê? Às vezes você não tinha conhecimento. Mas às vezes você vem, ouve o Evangelho, anos ouvindo a pregação, de forma correta. Daí você casa. Daí de repente um dia você olha a sua esposa e diz, não, de 40 vou trocar por 2 de 20. E enjoa, e por qualquer motivo manda a mulher embora. E arruma outra e volta e quer ficar aqui na igreja. Vai ficar lá em Pindamonhangaba. Não, Pindamonhangaba não, né? Vai em outro lugar. Não vai. Esse tipo de coisa não vamos aceitar de jeito nenhum. Porque o pecado de uns pode trazer destruição para todos. Depois muitos não entendem o porquê muita igreja há bastante gritaria e pouco mover de Deus e pouca transformação. Malaquias 2,14 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Olha, simbolizando uma pessoa que ora mesmo. Ora mesmo. De choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que Deus não me ouve? Eu estou orando, estou buscando, estou clamando e ele não me ouve. Por quê? Ele responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. É só por conta disso. Foi infiel e não se arrependeu e não mudou. Deus não ouve. É tão sério. Uma vez na nossa igreja, tinha um casal que já fazia uns 4 anos, eu acho, na nossa igreja. Os irmãos sabem. Viver, morando junto, sem estar casado, é pecado. É óbvio, não arrumamos essas coisas do dia para a noite. Eu mesmo demorei quase 2 anos para arrumar isso daí. Eu vim para a igreja desse jeito. Só que uma coisa é a seguinte, uma coisa é a pessoa dizer, pastor, dá um tempinho aí, nós vamos acertar a nossa vida, nós vamos acertar. Leva tempo, ainda que dure anos. Vamos sempre ser pacientes, é óbvio que vamos. Mas é totalmente diferente da pessoa chegar e dizer, não vamos casar. Vamos viver dessa forma aqui, queremos frequentar a igreja. Como chegou um casal na nossa igreja, e a mulher, por conta de uma pensão que ela recebia, ele disse, eu não vou casar, não vou. Irmã, mas está errado. Você tem que crer que Deus vai prover. Não vou casar. Você não quer enganar a gente. Porque se você quiser nos enganar, a gente aceita ser enganado. Mas diz assim, eu vou acertar. Nem que demore, não sei nem da data, diz que eu vou acertar. Não, pastor, nós não vamos. Não vamos mesmo? Tem certeza? Então, a partir de hoje, você não é mais bem-vinda. Vocês não são mais bem-vindos em nosso meio. Eu sei que talvez isso pode soar como algo duro e falta de amor. Falta de amor com aquele casal. Mas não é. Continuar deixando esse tipo de pessoa que deliberadamente decidiu viver daquela forma. É falta de amor para com todos os outros da congregação. E o amor para com os outros fica onde? É sério. Não podemos brincar de ser crente. Aqui esse povo relutou em jogar Jonas fora. Às vezes, para que o corpo cresça saudável, é necessário amputar uma mão, um braço, uma perna, para que o corpo prossiga saudável. E é isso que a Escritura diz, a igreja tem que ser cheia de graça e de verdade. Graça sempre graça. Mas todavia não pode a graça deixar você fazer o que você quer. Quinto e último princípio para encerrar. As tempestades só param quando você é sensível a elas. Você pode falar para a pessoa do seu lado? As tempestades só param quando você é sensível a elas. É que é interessante. As ondas, o vento, não acordaram Jonas. Estava uma sonequinha boa esse homem aqui, hein? E então vem um ímpio e diz, rapaz, ora. Isso aqui é terrível, hein? O ímpio perceber que o nosso problema é espiritual e a gente não, né? Acho que é falta de oração isso aí, hein, crente? E ali eles perceberam. Provérbios 3,6 diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu e você também precisamos ter essa percepção. De que às vezes a nossa vida não está da maneira que nós queríamos, por algo espiritual. Talvez uma tempestade que você esteja passando, que às vezes até o ímpio percebeu, e você ainda não percebeu. Pode ser por conta de pecado, por conta de coisas que você precisa mudar. Aí Deus manda o vento, a tempestade, manda um peixe, e nada. Manda o desemprego, manda a enfermidade, manda a dificuldade. E você não consegue ver Deus mostrando para você um caminho para você mudar de vida, para você se arrepender, para você passar a fazer o que é correto.
Olha o que diz, Lucas capítulo 11, verso 32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eu falei para os irmãos, os ninivitas eram um povo pervertido, um povo cruel, um povo que quando batalhava contra o outro exército e vencia, eles arrancavam a língua dos outros combatentes, segurando e puxando a língua na mão. Eles enterravam pessoas no chão, deixavam só com o pescoço para o lado de fora, para que a pessoa pudesse morrer lentamente. Eles matavam as crianças só para não ter que ficar cuidando de vida dos outros. Era um povo cruel. E a Bíblia diz que esses homens cruéis se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas não queria pregar. Jonas pregou um sermão sem se preparar, um sermão em rebeldia. E sabe quantas palavras tinha o sermão de Jonas? Pastor, tinha uns 45 minutos mais ou menos. É nada. 6 palavras, literalmente. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi só isso que ele falou, sem querer falar. Ainda 40 dias e Pinda vai ser destruída se não se arrepender do seu pecado. Foi apenas isso que Jonas pregou. E diz a Bíblia que aqueles ninivitas cruéis se arrependeram dos seus pecados. E Jesus vem e diz, esses mesmos ninivitas vão julgar vocês um dia, porque eles se arrependeram com a pregação desse profeta. E aqui está quem é muito maior do que esse profeta. Jonas não queria pregar, Jesus quis. E mesmo assim os fariseus não deram ouvido. Jonas foi apenas um profeta de Deus, Jesus era o próprio Deus. E mesmo assim aqueles religiosos não ouviram a pregação, não mudaram de vida. Jonas pregou uma mensagem apenas de 6 palavras. Jesus pregou várias e continua pregando hoje, todo domingo e quarta, para que você possa ouvir. E mesmo assim tem pessoas que não mudam. Há quanto tempo, irmão, você ouve a pregação, sabendo que a sua vida está errada, que você precisa mudar e você não toma atitude? Porque tem certas atitudes que é preciso ser macho. Macho não é só ter um órgão genital masculino, não. Macho é ser macho para falar, ó, esse tipo de coisa eu não faço mais. A partir de hoje não interessa se todo mundo no meu emprego faz. Se todo mundo na minha família faz, não interessa o que vão falar de mim. Mas eu vou ser macho. E vou fazer o que é correto a partir de hoje. Jonas não deu nenhum sinal, Jesus Cristo deu vários. E mesmo assim aqueles religiosos não mudaram. Para mostrar para mim e para você que quando há um coração de fato quebrantado, um coração humilde, ainda que o pregador seja ruim, ainda que ele pregue com má vontade, ainda que seja um sermão horrível, pequeno, cheio de erro de português, como subir para cima e descer para baixo, se há um coração quebrantado diante de Deus, até um profetinha desse é capaz de ser instrumento da mão de Deus para que corações venham mudar. Todavia, se há em nós um coração duro, um coração insensível à palavra do Senhor, ainda que o próprio Cristo pregue, as pessoas não se converterão. Foi o caso dos fariseus. Jonas, capítulo 1, versículo 9, você pode acompanhar comigo para a gente encerrar? Jonas 1, 9 diz assim, Jonas respondendo, e ele lhes respondeu, sou hebreu, Jonas falando, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Olha o que Jonas diz, eu temo ao Senhor. Teme nada. Temia só da boca para fora. Estava fugindo da vontade de Deus. Era desobediente. Não é o que muitos crentes fazem hoje? Eu temo a Deus, eu vou ao culto. Ó, dá até meu nomezinho no envelope lá, contribuo lá. Temo a Deus. Mas como que é o seu estilo de vida? Não apenas aqui. Como que é o seu procedimento? Você tem uma vida, como diz Pedro, de andar em santo procedimento? Ou lá no seu serviço, lá onde você está, o pessoal mexe com as mulheres, você mexe também. Aô, lá em casa. Você fala palavrão. Faz isso, faz aquilo que todo mundo faz. Tome cuidado. Tome cuidado. Se a sua confissão de fé não condiz com a sua atitude, mude de atitude. Ou mude de confissão. Você dizer que de fato é cristão, que serve a Deus, mas a sua atitude não condiz com nada daquilo que Deus determina, com aquilo que Deus manda, mas só você dizer que, olha, eu não sou crente não. Ou muda a sua atitude. Cristão não é apenas aquele que não se envergonha do Evangelho, como Paulo diz em Romanos. Mas cristão é aquele que também, de fato, não é uma vergonha para o Evangelho. Que é o caso de muitos. Muitos são uma vergonha para o Evangelho. Conta-se que uma vez, Alexandre Magno, ele estava passando diante da sua tropa, e um de seus comandantes fala para ele, olha, aquele soldado que estava com a gente, quando o inimigo veio, aquele soldado fugiu para a caverna.
E Alexandre Magno fica furioso. Como pode ter alguém covarde no meu exército? Só que ao mesmo tempo ele sabia que aquele soldado era inexperiente, estava indo para a guerra a primeira vez. E ele também teve o coração compadecido e foi lá conversar com esse soldado. E então ele para no seu cavalo e diz: soldado, qual o seu nome? E o soldado diz: Alexandre. Ele fica furioso, desce do cavalo, põe a espada no pescoço do soldado e diz: soldado, qual que é o seu nome? Ele diz: Alexandre, senhor. Muda o nome ou muda de atitude, que eu não vou tolerar alguém com meu nome covarde. Só que muitos fazem isso com o nome de Deus. São covardes. Covardes. Porque convenhamos, hoje é fácil, hoje é moderno, hoje é moda ser gospel. Um monte de cantor aí diz que é. Mas usa um short, você não sabe se é short ou se é saia, né? Mas é fácil, é moda. Tome cuidado. Da boca de Jonas saía temor de Deus, mas da sua atitude era de desobediência. Jonas preferiu morrer. De fato, preferiu a morte. Ser lançado ao mar, se Deus não mandasse o peixe, ia morrer. Jonas preferiu a morte do que obedecer a Deus. É o que muitas vezes fazem. Prefere continuar na desgraça. Prefere continuar na infelicidade. Prefere continuar com uma vida miserável, insignificante, do que de fato obedecer a Deus e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Eu sei que a vontade de Deus às vezes pode não ser tão boa no começo. Às vezes você olha assim: Deus, mas será? Mas você pode ter certeza. A Bíblia não fala, e Romanos diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Pode não ser boa por seu ego. Mas se você de fato ser obediente a Deus, você vai ver que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que eu e você vivamos em santidade. Que eu e você vivamos em obediência. Que não sejamos cristãos nominais. Que de fato venhamos a nos envolver na obra do Senhor. E se de fato houver pecado, que há em todos, o que Deus espera de mim e de você é que haja uma atitude de arrependimento, de oração, mas que também nós possamos fazer como aqueles homens fizeram: jogar o pecado para fora do barco e dar um passo de fé e crer que o Senhor vai nos sustentar. Amém, meus irmãos?